Jorge, vamos começar. Boa noite a todos. Hoje, dia 27 de outubro de 2014, daremos início à 35ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Inês Satil Koyama Kawamoto. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Vereador Heitor Pereira Sansão. Ausente. Vereador Roberto Stug Duarte. Presente. Vereador Xavier Rufim de Oliveira. Vereador Xavier Rufim de Oliveira. Ausente. Vereador Marcos Aurélio Portela. Presente. Vereador Jorge Justino Alves. Presente. Vereador Cleiton Costa Peniche. Vereador Cleiton Costa Peniche, ausente. Vereador Oswaldo Sérgio Machado, presente. Vereador Maurício Martins, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Raul Moreno Calazans, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Júlio César dos Santos Justino, presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 203/2014, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1464/2014, que dispõe sobre denominação das vias públicas no bairro Jardim Caiçara 2, neste município de Registro. Encaminho às comissões permanentes. Ofício número 205/2014, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1465/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Encaminho às comissões permanentes. Ofícios número 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 e 552/2014, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando resposta às proposituras dos senhores vereadores dessa Casa de Leis. Todos esses ofícios são respostas dos trabalhos à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2014, do vereador Jorge Justino Alves, concede título de cidadão honorário à senhora Loidina Rosa Biscaio Isidoro. Encaminho às comissões permanentes. Moções 104/2014, do vereador Luiz Marcelo Comeron. Moção de pesar ao senhor Francisco do Nascimento, ocorrido no dia 16 de outubro de 2014. 105/2014, do vereador Célio Pereira. Moção de pesar pela senhora Kimiko Tsunomiya, ocorrido no dia 17 de outubro de 2014. 106/2014, do vereador Célio Pereira. Moção de pesar pelo senhor Antônio da Rocha, ocorrido no dia 16 de outubro de 2014. 107/2014, do vereador Célio Pereira. Moção de pesar ao senhor Otaviano Ribeiro de Andrade, ocorrido no dia 16 de outubro de 2014. Todas essas moções, 104, 105, 106 e 107/2014, serão encaminhados conforme solicitação dos nobres vereadores. Moções 108/2014, do vereador prejudicada pela presença do vereador, a 108 e a 109. Pela ausência. Indicações. 628/2014, do vereador Roberto Stug Duarte, para que seja construído um redutor de velocidade no cruzamento da rua Shoichi Ono com a rua Ceará, no bairro Vila São Francisco, em nosso município. 629/2014, do vereador Célio Pereira,
que seja encaminhado a esta casa projeto de lei para que o espaço onde se localiza a PEC, Praça do Esporte e Cultura, compreendida entre as ruas Guaracuí, Manuel Camilo e projetada C, passe a denominar-se Praça de Esportes e Cultura Jorge Weck, 630/2014, do vereador Marcos Aurélio Portela, para que proceda a colocação de luminária no poste da rua projetada C, na altura do número 175 do bairro Arapongal. 631/2014, do vereador Jorge Justino Alves, a instalação de 5 luminárias na estrada Tezuca do bairro Capinzal. 632/2014, do vereador Jorge Justino Alves, a instalação de redutor de velocidade na estrada do Capinzal, próximo à chácara Freitas, no bairro Capinzal do Vitório. 633/2014, do vereador Jorge Justino Alves, a instalação de 8 luminárias na estrada do Capuava, do bairro Capinzal. 635/2014, do vereador Célio Pereira, que encaminha o projeto de lei número para que a rua projetada C, próxima à PEC, Praça do Esporte e Cultura da Vila Nova, passe a se chamar Rua Jobe Assis de Melo. 636/2014, do vereador Jorge Justino Alves, a extensão de rede de energia na estrada Usuque, próxima ao sítio Danúbio Azul, no bairro Usuque. 637/2014, do vereador Jorge Justino Alves, fosse feito um estudo de possível troca de todas as lâmpadas existentes hoje em todas as ruas da cidade pelas lâmpadas mais econômicas. 639/2014, 640/2014, 641/2014, prejudicada pela ausência do vereador. 642/2014, do vereador Roberto Stug Duarte, para que seja providenciado o alinhamento da curva de concordância dos alinhamentos das ruas Rondônia, da Travessa São Paulo, no bairro Vila Fátima, com a distância de 14 metros em terreno conforme projeto da segunda gleba de loteamento do bairro da Vila Fátima, em nosso município. 643/2014, do vereador Roberto Stug Duarte, para que seja providenciado o alinhamento de um imóvel localizado na Rua 10, esquina com a Rua 12, do lote 20, quadra situado no bairro Jardim Caiçara, em nosso município. 644/2014, do vereador Roberto Stug Duarte, para que tome providência no sentido de ser colocadas placas de sinalização ou redutor de velocidade para impedir a alta velocidade dos carros de passeio, caminhões e carretas que trafegam pela SP 139, sentido registro 7 barras registros, mais precisamente na entrada do bairro Jardim São Mateus. 645/2014, do vereador Célio Pereira, para que determine ao órgão competente a colocar luminária em 2 postes, sendo um em frente à residência número 150, na rua Curitiba, e outro em frente à rua 247, da rua Florianópolis. 646/2014, do vereador Célio Pereira, para que determine ao órgão competente ao escrever devagar no leito carroçável da Avenida Gama Suzawa, na altura do número 399, cruzamento com a rua Vitória, da Vila Ribeirópolis. Todas as indicações ora lidas, exceto as 639, 640 e 641, prejudicadas pela ausência do vereador, serão encaminhadas conforme indicação dos nobres vereadores. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito, então, ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 010/2014, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Aristeu Pedroso Aguiar Jorge, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Heitor Pereira Sansão, com parecer favorável à aprovação no texto original das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Encaminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Raul Moreno Calazans. Com a palavra, nobre vereador Raul Moreno Calazans. Excelentíssima senhora presidente, vereadora Inês, senhores secretários, vereador Marcelo, vereador Jorge, nobres colegas
senhores vereadores, público que nos prestigia com a sua presença, boa noite a todos. Eu queria, senhora presidente, antes de mais nada, manifestar aqui e dar conhecimento a todos os senhores vereadores de determinação do senhor promotor de justiça Daniel Porto Godinho da Silva para que seja aberto um inquérito civil para apurar a denúncia de um ato que nós comentamos aqui na tribuna desta Câmara. Levei também ao conhecimento da senhora secretária municipal de administração, em conversa com ela, e que o ex-vereador Benedito Castro levou ao conhecimento da Promotoria de Justiça. Trata do caso do pregão 105/2014, aquele que tem por objetivo contratar a empresa para prestar serviço de vigilância, mesmo sabendo todos nós que existe concurso público recente e uma lista de aprovados esperando serem chamados para o cargo de vigia. Alertei para este fato aqui nesta tribuna, levei também ao conhecimento da senhora secretária, quando lá estive, dizendo para que se certificasse com o jurídico, da legalidade de tal ato, que, a meu ver, é um problema muito sério. Você não pode terceirizar um serviço que está sendo um serviço para um cargo existente no quadro do funcionalismo e que tem concurso público e tem pessoas aguardando para serem chamadas. Isso não pode ser terceirizado através de um pregão. Bem, o ex-vereador Dito Castro, que está inclusive presente, quero dar os meus parabéns ao companheiro Dito Castro pela iniciativa de procurar o Ministério Público, e está aqui cópia da portaria de instauração de inquérito civil para apurar a responsabilidade nesse caso. É importante que a gente fique atento. Na administração pública é preciso que se aprenda isso. Não é a nossa firma, não é a nossa empresa, a prefeitura. A contratação de serviços e de pessoas pelo poder público municipal seguem regras bastante determinadas. E uma delas é isso: a terceirização não é possível de ser feita para uma função a ser executada por um cargo já existente. Mais uma vez quero dar parabéns ao vereador Dito, sempre vereador, vereador Dito Castro, que está sempre acompanhando aqui as nossas sessões e que teve essa iniciativa, e também ao doutor Daniel Porto Godinho da Silva, que acatou e instaurou a portaria do inquérito civil. É importante que a gente fique atento a esse tipo de coisas, porque esse pregão iria trazer prejuízo para todos aqueles aprovados no concurso público e que não seriam chamados. Eu espero que a justiça seja feita nesse caso, senhora presidente. Quero também, senhora presidente, falar um pouco sobre o pleito que ocorreu no dia de ontem. Encerramos um longo processo de campanha eleitoral a presidente da República no nosso país. E deixar aqui os meus parabéns a todos que participaram do pleito, na nossa cidade, na nossa região, e no país todo, aos candidatos e principalmente a nossa presidenta reeleita, Dilma Rousseff.
que enfrentou uma campanha muito dura, que enfrentou mais do que um candidato adversário, que enfrentou nesta campanha eleitoral uma campanha de ódio, uma campanha promovida por boa parte da grande imprensa nacional, que buscou plantar o ódio no coração das pessoas. Isso foi muito danoso para esse processo eleitoral, culminando, inclusive, com uma manipulação danada numa edição da revista Veja, publicada na sexta-feira, publicação antecipada, já que a publicação dessa revista, desse semanário, é no domingo, que, mais uma vez, trazia tentativa de prejudicar a candidatura da Dilma. Portanto, a vitória da Dilma ontem, uma vitória bastante apertada, uma disputa voto a voto nos últimos dias da campanha. Mas foi uma vitória, não só uma vitória contra um candidato adversário, foi uma vitória contra toda uma tentativa de boa parte da elite que domina os nossos meios de comunicação, né, de retirar do poder a qualquer custo, a qualquer custo. E para isso não se tem meias palavras, não se tem limites, vale tudo, e valeu tudo para tentar impedir a vitória da Dilma. E ela venceu mesmo assim. Quero deixar aqui os meus parabéns à nossa grande guerreira. Como dizia o seu Gingo, coração valente, né, de uma mulher que teve que enfrentar tudo o que enfrentou. Teve que ter a altivez de manter a tranquilidade, de manter a sua postura de presidenta da República, sendo chamada em rede nacional de mentirosa e de liviana em debate. Palavras que não se usam numa campanha eleitoral e num debate contra qualquer pessoa. Contra qualquer pessoa. E Dilma ali permaneceu tranquila, dentro das possibilidades, obviamente, do momento que enfrentava, discutindo, debatendo e comparando projetos políticos. É isso. Mas a campanha passou. É um momento de um novo governo. É um momento de renovações, de projetos, de novas propostas, de avançarmos naquilo que já foi conquista do nosso povo trabalhador, e que foram muitas nos últimos 12 anos, né, e de mudarmos, sim, aquilo que precisa ser alterado e redirecionado. Portanto, é o momento de todos nós pensarmos também como contribuir para que o avanço do que está dando certo ocorra e a mudança do que precisa ser mudado também possa ocorrer. Sei que todos nós aqui, vereadores, participamos de uma forma ou de outra do processo eleitoral, né? Todos estão de parabéns, certamente está todo mundo ainda bastante cansado, né, pelo trabalho realizado ao longo deste período, mas este é o momento de nós voltarmos as nossas ações para a construção de um país cada dia melhor. Quero também, senhora presidente, para terminar, dizer que essa vitória também é uma vitória que traz para coroar o trabalho e a iniciativa daquele que começou tudo isso há 12 anos atrás.
nosso querido presidente Lula, que merece esse presente hoje, no dia do seu aniversário. Hoje, Lula aniversaria e recebeu ontem, um dia de antecedência, este presente de toda a militância do Partido dos Trabalhadores, né, não só do Partido dos Trabalhadores, mas todos aqueles que foram às ruas nos últimos dias e promoveram grandes encontros, manifestações memoráveis em Pernambuco, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os lugares desse país, manifestações memoráveis deram vitória à presidenta Dilma. Portanto, geralmente a gente pensa que, e em outras eleições, parecia que o segundo turno é sempre uma eleição muito mais disputada na mídia. As propagandas eleitorais, né, os debates, é ali que se decide. Mas essa eleição mostrou mais uma vez que a militância, o contato corpo a corpo, a discussão de projetos nas ruas e as grandes manifestações públicas foram fundamentais para a decisão destas eleições. É certo que o projeto adversário teve uma excelente votação, sobretudo no nosso estado de São Paulo. E que, portanto, isto também deve ser observado para redirecionamentos que tenham que ser feitos dentro do governo, do novo governo da presidenta Dilma. Mas a extrema votação obtida no Nordeste do país, e sobretudo em Minas Gerais, terra do nosso adversário Aécio Neves, e no Rio de Janeiro, foram fundamentais para garantir a vitória da Dilma. Quero encerrar, senhora presidente, deixando aqui meus parabéns novamente a todos nós que participamos deste processo eleitoral. Deixar os meus parabéns a toda a militância do Partido dos Trabalhadores, e aqui quero homenagear a nossa militância em nome do nosso presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos, também em nome do seu Arnaldo, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, que mesmo com problemas de saúde, né, seu Arnaldo, na reta final teve aí, na batalha, e em nome deles cumprimentar todos aqueles que foram às ruas. Cumprimentar o nosso adversário, o Aécio Neves, que travou uma batalha muito dura. Cumprimentar a nossa presidenta Dilma, que tem uma grande tarefa de buscar a unidade nacional em torno de um projeto possível, não é? De buscar avançar naquilo que está dando certo e que precisa ser avançado de direito para o nosso povo e que precisa promover mudanças que sejam necessárias, né, naquilo que seja considerado, né, de necessário ser mudado. E também, mais uma vez, parabenizar o nosso presidente Lula pelo seu aniversário no dia de hoje e pelo seu papel fundamental na liderança de todo esse processo e de todo esse projeto que tem levado à melhoria da qualidade de vida de tantos milhões e milhões de brasileiros. Meu boa noite a todos, deixo aqui um grande fraterno abraço, estamos juntos e a luta continua no nosso dia a dia para que a gente possa construir um registro, um estado de São Paulo e um Brasil cada vez melhor. Parabéns, companheiros, colegas, vereadores e todos aqueles que nos prestigiam com a sua presença. Meu boa noite a todos. Solicito ao senhor segundo secretário que faça chamada do próximo vereador inscrito. Marcos Portela. Com a palavra, nobre vereador Marcos Portela.
Boa noite, companheiras, companheiros. Cumprimentar aqui, em nome do Edinho, do Silvio Moreno, do Tiaguinho, seu Arnaldo. Cumprimentar todos do Partido dos Trabalhadores de Registro aqui presente, nosso companheiro Raul Calazans, coordenador da Macro do Vale do Ribeira. Parabéns pelo trabalho. Sabíamos que não ia ser fácil. A nossa missão aqui no Vale do Ribeira era diminuir a diferença. Sabíamos que não ia dar para ganhar, mas mesmo assim ganhamos em várias cidades, mas conseguimos também diminuir a diferença aqui no Vale do Ribeira. Essa era a nossa missão no Vale do Ribeira e no estado de São Paulo, para poder vencer as eleições a nível de estado e a nível de Brasil. Cumprimentar aqui a minha professora, minha ex-professora, Cristina Hirota. Obrigado pela presença, ex-vereadora também. Obrigado pela presença aqui. Em seu nome, cumprimentar todas as mulheres presentes. Obrigado pela presença, professora e ex-vereadora. Então, gente, confesso que eu achei que ia sofrer menos nessa eleição. Sabíamos que ia ser difícil esse pleito eleitoral por conta da mídia, né? Por conta dos golpes, né? Antigamente os golpes eram com armas, era golpe militar, era outro tipo de golpes. Hoje a gente, mesmo sendo presidente 12 anos no país, a gente não tem nenhuma mídia imparcial, né? Ela é totalmente parcial. Se nota que na hora que o William Bonner foi dar aquela notícia, ele gaguejou umas 3 vezes, porque ele não queria dar a notícia de dizer que a nossa presidente estava reeleita. Mas está reeleita e vai governar o país. Gostei também muito da fala dela quando ela dizia que aprendeu muito por a eleição também ter sido apertada. Mostra que há muita coisa a melhorar. Que às vezes uma eleição com uma distância muito favorável, né, de voto em benefício da gente, a gente pode achar que as coisas estão muito boas, e às vezes não está. Então isso mostra que temos que trabalhar mais e mais ainda, né? E há muita coisa a melhorar no nosso país, né? Essa edição da Veja, como foi falado aqui anteriormente, foi muito ruim para nós, né, para a nossa democracia. Uma edição que sai no domingo, sai 2 dias, 3 dias adiantado, para prejudicar, e aí cria-se um ódio, tanto de um lado quanto de outro, né? Hoje as crianças vão para a escola, às vezes conversam com os pais, e eu vi professores falando, né, de ambos os lados, partido A ou B, ou que não tem partido, falando que as crianças chegam na escola hoje discutindo político, que seria bom, né, se fosse saudável, com certo ódio de certo partido A ou B. Está muito polarizado, e é preocupante isso. Se discutisse política, né, de uma forma não partidária e sim pelo bem do país, seria diferente, mas está se criando um ódio que não está fazendo bem para o nosso país. Mas hoje não é motivo de tristeza, hoje é aniversário do nosso, para mim pelo menos, nosso eterno presidente Lula, nosso grande presidente Lula. Tenho certeza que o maior presente que ele teve foi consolidar a presidente Dilma, que foi o maior cabo eleitoral da nossa presidente, com certeza. A gente não venceu pouca coisa, a gente venceu aí Zico no Rio de Janeiro, venceu vários artistas do lado deles, venceu Ronaldo Fenômeno, venceu Romário, venceu 99% da grande mídia, claramente a favor do Aécio, né? Vencemos no estado dele, vencemos com muita diferença, vencemos em Pernambuco, onde diziam que a gente ia tomar uma lavada. Então, se a gente for pensar o tamanho dessa vitória, uma vitória grandiosa, mas não seria justo perder, né? Tendo em vista que o Brasil, né, pela ONU, aí, identificado, saiu do mapa da fome. O Brasil caminha, saiu
30º país do mundo para a 7ª potência do mundo, praticamente. Hoje, né, estamos aí com a inflação querendo subir, mas sob controle, nada comparado à inflação que a gente tínhamos há anos atrás. Enquanto temos dinheiro hoje para emprestar para países fora, e antes devíamos até o pescoço para os outros países, né? Estamos dizendo que está tudo mil maravilha, não. Tem muito a melhorar, e temos certeza que a presidenta Dilma vai saber e vai procurar os adversários hoje, a partir de hoje, para ser aliado, para caminhar no Congresso, para caminhar nas câmaras, para a gente poder governar e governar melhor ainda. Quero deixar aqui para os nobres pares, nobres colegas, aqueles que pensam diferente ou igual, ou que pensam do jeito que quiser pensar, estamos numa democracia, deixar os parabéns, cada um no seu, pensando do jeito que tenha que pensar, no seu pensamento particular, no seu pensamento pessoal, estamos numa liberdade de expressão, deixar os parabéns por participar de forma liberal do seu próprio pensamento, liberal para estar pensando do jeito que pensou, de lutar pelos seus ideais democráticos. Sabemos que lá em cima teve várias sacanagens, teve vários golpes, né? Os golpes hoje mudaram, eu repito, o jeito de ser, mas vencemos as eleições, o país venceu, né? Temos um modo político dos mais modernos do mundo, com certeza. As nossas eleições são as mais modernas do mundo, as apurações mais rápidas do mundo. Demos exemplo, né, em votações para o mundo todo, né? Hoje a presidenta Dilma recebeu os parabéns de diversos países do mundo, Estados Unidos, Europa, América do Sul está em festa, porque sabia que se nós perdêssemos as eleições, seria um golpe para toda a América do Sul, o Brasil perder a eleição, porque está ressurgindo como uma grande potência aqui da América do Sul. Então, só temos a agradecer, dar os parabéns a todos os nobres pares aqui, dar os parabéns, acima de tudo, à nossa democracia. Viva a democracia, parabéns ao presidente Lula, parabéns a todos os nossos brasileiros. Boa noite, por hora é só, senhora presidente. Boa noite a todos mais uma vez. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo vereador inscrito, nós temos hoje uma inscrição prévia para a tribuna livre. Senhora Maria Cristina Moreira Hirota da Silva, que tratará do assunto Unesp em registro. Convido a senhora Maria Cristina Moreira que adentre ao plenário e ocupe a nossa tribuna. Gostaria... Deixa se está funcionando. Alô? Gostaria, antes de passar a palavra, como é de praxe, ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º de nosso regimento interno, que reza o seguinte. Parágrafo 4º. Cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados os apartes. Parágrafo 6º. Será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. Está com a palavra a senhora Maria Cristina. Obrigado por esse espaço que esse momento é cedido. Doutor Inês, como presidente, a mesa aí que conduz os trabalhos, aos nobres vereadores. Eu só queria lembrar que há um ano atrás, até agradeço meus ex-alunos, eu tenho 2 ex-alunos aqui, o Cleito Peniche e o Marcos, e para mim sempre é uma honra ver vocês reeleitos, né, trabalhando por registro. E é justamente isso que eu vim. Há um ano atrás, eu vim aqui trazer um aluno que ganhou o Parlamento Jovem. Ele foi, durante 2 dias, deputado estadual. Lógico que eu ajudei ele a redigir aquele texto, né? Mas ele falou sobre as drogas na escola, foi fácil, com a nossa experiência, poder ajudar aquele aluno. Agradeço à Câmara, que ajudou e nos levou até lá, São Paulo, e nós pudemos representar registro.
Então, eu quero agradecer, não tive a oportunidade de agradecer. E naquela mesma noite que eu estava aqui, eu vi o professor Reginaldo Barbosa da Silva, o coordenador da Unesp, ele apelando a nós, aos cidadãos de registro e à Câmara de Registro, sobre a situação que estava a Unesp em registro naquele momento. E hoje eu sou aluna da Unesp, eu sou a primeira turma de pós-graduação da Unesp. E eu fico indignada que ainda parece que registro esqueceu que tem uma Unesp em registro. E como a primeira turma de alunos, até porque a questão de pedir o prédio para a eleição, nós tivemos que ir lá para o prédio da Banica. E eu conheço o prédio da Banica. Na época que funcionava a Banica. E continua a mesma coisa. Só foi pintado e transformado numa sala de aula. E tudo aquilo que o professor Reginaldo falou 1 ano atrás para os nobres vereadores, parece que continua ainda adormecido. Eu podia chegar para o diretório acadêmico da Unesp, os alunos, mas é meu, é de mim, da professora Cristina. E eu tenho um diário aqui, de 2003, que eu ganhei dos alunos da Unesp, do Cefam. E aqui está marcado, quando eu fui ao governador, em 2004, pedindo que o prédio do Cefam fosse passado para a Unesp. Está aqui, minhas memórias. E foi em janeiro de 2004, nós fomos até a Secretaria de Educação, pedir para que, já que o Cefam estava fechando, poderia passar aquele prédio para a Unesp. E prontamente, a secretária, na época, a chefe de gabinete, ela atendeu esse pedido. E o governador, então, na época, ele assinou aqui no Bunquê de Registro, cedendo o prédio do Cefam para a Unesp. E hoje eu frequento aquele prédio como aluna. E foi feito melhorias. A sexta-feira passada, o professor Reginaldo conseguiu uma verba para trocar o telhado do prédio, que está vazando. Nós tivemos aula já esse ano e chove muito lá dentro. Pediu dinheiro para cobrir a quadra, mas o dinheiro não foi suficiente. E ele conseguiu uma verba para fazer 10 salas e conseguiu um anfiteatro lá, porque pedi para o KKK, a Unisep, para ceder quando tem eventos da Unesp. E a Unesp continua ainda mendigando. E aí eu peguei e falei para o professor Reginaldo, quando nós tivemos a aula da Banica, falei, professor, ele falou, Cristina, faça o que o teu coração mandar. Eu estou cansando. Porque ele falou até de vereador que fez o manifesto, mandou para ele, acho que foi o vereador Cleito Piniche. E agora, como o meu colega, professor Raul Calazans, meu ex-aluno Marcos, eu acredito assim, eu sempre penso, ganhamos para trabalhar para o povo. O que nós devemos parar de trabalhar para partidos. É o que eu vejo nesse país. Você é do partido X, do partido Y, então não serve para mais nada. Então, eu penso que nós temos que parar com isto. Sabe, nós somos brasileiros, vivemos os mesmos problemas. E se vocês forem eleitos, os senhores forem eleitos, com certeza, por uma missão. Assim como eu tenho a missão de hoje ser uma aluna, uma pós-graduação, e ver que eu pude ajudar que a Unesp ficou naquele prédio. Foi ideia de uma aluna, uma brilhante aluna, que hoje ela é advogada. E ela falou, professora, a senhora conseguiu fazer isso? Uma ideia. Professora, já que o Cefam vai acabar, por que a Unesp não pode vir para cá? Eu simplesmente articulei politicamente, não pedi para vereador, não pedi para ninguém me acompanhar, eu simplesmente cheguei ao governador, aqui em registro mesmo, e fiz o pedido, e foi marcado na Secretaria de Educação, através do deputado Madeira, e eu pude fazer esse pedido, formalizando, mandamos por escrito e conseguimos. Nós precisamos sair do campo experimental. Foi o que o professor Reginaldo falou aquele dia. Eu conheci o professor Reginaldo aqui na Câmara, eu nunca tinha visto aquele homem ainda. Hoje já foi meu professor, já tive aula, o homem é doutor e pós-doutor em solo. Ele é um especialista, nós só temos doutores aqui, e cada um melhor que o outro. Eu estou tendo aula na Unesp, eu não sei assim para dizer quem é o melhor professor, que até agora eu falo, nossa, cada vez que é uma aula, o professor Marcelo Ferraz, que vai vir agora, última aula com o ISAB de paisagismo urbano. Ele pediu uma coisa para mim, o seu TCC vai ser o KKK, porque a sua história, se os senhores não sabem, eu vou escrever sobre o KKK. Começar com o Eiro Irota, a pessoa que foi responsável, onde ganhamos, a minha sogra ganhou com herança e vendeu a prefeitura, era diretora de cultura. Agora foi o centenário da Lina Bardi. Eu estive lá 2 semanas atrás, em São Paulo, no Sesc da Pompeia, e foi dito mais uma vez,
Foi a Cristina que conseguiu a restauração do prédio. Isso vai ter que ser contado no meu TCC. Vocês, os senhores, não sabem, talvez, mas o Marcelo Ferraz sabe. E estamos trazendo um SESC para registro. É a segunda vez que nós conseguimos. Por que a Unesp eu tirei do KKK? Porque o KKK é um prédio histórico. E a Unesp estava lá dentro. Por isso que eu articulei para o prédio do Cefam. E aí o prédio ia ser doado de novo para o ITEC. E, mais uma vez, uma exposição no passado, eu articulei de novo, se tem que ser doado para alguém, então que seja para a cultura. E esse prédio está sendo vindo para o SESC. O SESC vai fazer o museu vai sair de lá. Nós vamos ter um museu onde o SESC vai estar, o da Museu da Migração Japonesa, eles vão bancar essa obra, e o dinheiro que vai vir não é pouco que o SESC está trazendo. Então, a história da Unesp está ligada com o KKK, que é a minha vida. Então, eu vim pedir, nesse momento, sensibilizar os nobres vereadores. Conheço todos os senhores, convivo anos, e apelar a isso, que o professor Reginaldo não precise vir mais aqui, nem os meus professores, que não precisem sair nas ruas fazendo manifestação, que nós sabemos que o Cefam conseguiu, através de manifestações nas ruas, aquele prédio. Nós sabemos disso. E o nobre vereador estava comigo quando cerrou o Cefam. Nós estivemos lá em São Paulo. Nós também falamos em cima do caminhão. Nós falamos das nossas indignações de ter acabado com aquilo. Mas nós vemos que a educação no nosso país não é prioridade, seja de qualquer governo que entre. Nós sabemos que a prioridade do nosso país não é. Vemos uma Unicamp, uma USP e uma Unesp, como elas estão passando em crise, as nossas estaduais. Não vou dizer nem da Federal. Eu também sou aluna da Federal de São Carlos. Eu faço uma pós-graduação em filosofia. Eu estou com 2 pós-graduações. Por isso que os novos vereadores nem me vê, porque eu tenho estudado muito. Porque eu acredito que a nossa região ela tem capacidade muito. Nós precisamos investir nos nossos jovens para que não saiam daqui e não voltem. A maioria dos jovens, pode ver o nosso IBGE, é sempre o mesmo número. Os jovens estão indo embora e não voltam. Porque nós não estamos segurando os nossos jovens aqui. E agora nós temos o Unesp, gente. Precisamos que realmente tenha um campus que pare de ser, como o professor Reginaldo falou outra vez. Você pode ver a gravação dele. Eu estava aqui, eu ouvi. Ele sentou naquele lugar ali, um momento de honra. Então, eu falei para o professor Reginaldo, eu vou marcar uma tribuna livre e quero falar por vocês. E os professores ficaram assim, nossa, Cristina, você vai fazer isso? Vou, porque é meu dever como aluna, é meu dever como educadora, é meu dever. Nós estivemos junto com o vice-governador no almoço, conversei com o nosso vice-governador Márcio França, para olhar por nós, por favor, o deputado que eu apoiei, o Caio França, né, porque eu falei, por favor, olhe pela nossa Unesp. Então, eu não sei onde vai vir. A reitoria não tem como mais mandar dinheiro para a gente. Se os senhores quiserem, parece que o doutor Inês também já chegou a falar com o senhor Reginaldo, eles não têm como manter isso. Tem que ser uma união nossa, dos vereadores, liderança. O professor Reginaldo falou com o Godivard, falou com muita gente, mas ele vê assim, precisamos realmente ajudar a nossa Unesp. Há 11 anos que está aqui e não temos aquilo que vocês, os senhores, sabem, o que precisamos realmente. Ter mais cursos? Podemos, mas temos que fortalecer aquilo que está aqui. Sou a primeira turma de pós-graduação. Me sinto honrada por isso. É a única coisa que eu acredito que eu posso fazer. Vocês me conhecem, os senhores que me conhecem, desculpe vocês, mas os senhores me conhecem e eu amo a minha terra. Eu amo aqui o Vale do Ribeiro, não importa quem governa. Tá? Eu agradeço esse momento e muito obrigado. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Agradeço a participação da senhora Maria Cristina Moreira Hirota da Silva. A Câmara está sempre aberta para a senhora. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Inês Satil Koyama Kavamoto. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Vereador Roberto Stuck Duarte. Vereador Xavier Rufino de Oliveira.
vereador Marcos Aurélio Portela, vereador Jorge Justino Alves, vereador Cleiton Costa Peniche, vereador Oswaldo Sérgio Machado, vereador Maurício Martins, vereador Luiz Marcelo Comeron, vereador Raul Moreno Calazans, vereador Célio Pereira, vereador Júlio César dos Santos Justino, todos presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2014, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Aristeu Pedroso Aguiar Jorge, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Heitor Pereira Sansão. Com o parecer favorável à aprovação no texto original das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Ordem Social, Saúde, Cultura, Lazer e Turismo. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número 10/2014. Não havendo nenhum vereador interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, projeto de decreto número 10/2014. Determina a confecção do respectivo decreto e posterior publicação. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos em explicação pessoal. Marcos Portela. Com a palavra, nobre vereador Marcos Portela. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria, senhora presidente, de fazer uma breve justiça aqui, tanto ao governo passado, né? Foi falado aqui que não se falar em partido A ou B, mas não custa nada fazer justiça às pessoas, né? E fazer justiça à professora Cristina, né? Que apesar de não ter sido vereadora, como eu disse aqui, que foi, mas foi professora e legislou e fez muito por essa cidade como se fosse. Por isso que eu acho que deve estar aqui na minha cabeça questões assim, como questões como essa luta pelo SESC, né? No passado, essa Câmara toda querendo trazer o SESC para cá, não é, Roberto? E forças políticas locais querendo transformar o KKK, o nosso patrimônio histórico, tombado, em Paula Souza. Tudo bem, Paula. E com a chantagem em cima da população de que nós perderíamos o Paula Souza de registro. Sabemos que ali não teria ventilação, que ali não poderia entrar os aparelhos que precisavam para aquela escola, mas não, tinha que ser no KKK, o Ferraz, lá, o nosso arquiteto, né, que a professora Cristina muito bem apresentou para aquele governo naquele momento, foi, acho que com a comissão até o Rio de Janeiro, eu conversar com a equipe do SESC, né, para tratar desse assunto, e o SESC viria, se eu não me engano, até um projeto parecido com o SESC Pompeia, viriam para registro certo, assinado, conquistado, mas forças políticas lutando contra, que ia tirar o Paula Souza de registro, e a gente não conseguia vencer aquilo, colocando na cabeça dos pais que os alunos iam sair do Paula Souza. Aí foi oferecido, ali onde era a antiga CELSU, a antiga Unisep, foi oferecido um prédio dos melhores para a Paula Souza poder ir para lá. Não, que aquilo lá não servia. Foi feito ameaças à coordenadora estadual do Paula Souza, que se ela não fosse para o KKK, tinha que ser para lá, e assim por diante. Até que o SESC, vai vir um SESC para registro. Deu um tempo aí de 3, 4 anos para frente, mas quem perdeu com isso foi a população de registro. Nós teríamos vários outros lugares muito melhor para o Paula Souza
e como o Fábio Barreto, que foi apresentado, com muito mais qualidade, que tinha um monte de salas ociosas no Fábio Barreto, tinha aquele prédio brilhante lá, a gente lutou para que viesse naquele momento, mas forças políticas, justamente porque é partido A ou B, fizeram que não acontecesse. Mas a gente sabe, até eu comentei aqui em outras sessões passadas, logo no começo deste mandato, do esforço que a professora Cristina fez, até fiquei de ligar, até para a gente comentar com os vereadores aqui sobre a moção de aplauso, quando se comentou que agora neste governo viria o SESC para registro. Para onde? Para o KKK. E tomara que venha mesmo, não importa seja ele o governo A ou B, comentei aqui, que venha, que lá é o lugar. Lá é o lugar da cultura. Lá é o lugar que tem que ser o SESC. Ali é o desenho da cultura, é a cara da cultura em registro. Tudo que se fala em cultura, pensou em cultura, se lembra da Praça Beira-Rio e se lembra do KKK. Então, professora, voltei aqui a essa tribuna para fazer justiça da luta que a senhora fez, muito mais do que algum parlamentar ou que muitos políticos nesse país, ou nessa cidade, ou nesse estado, que a senhora fez conjunto com o governo passado, que tem feito nesse governo, com outros governos anteriores, para que as coisas boas acontecessem para registro. Então, voltei aqui para dizer para a senhora está de parabéns pela luta que faz pela nossa cidade. A senhora realmente ama muito o registro mesmo, e já provou isso muitas vezes. Desde adolescente, eu noto e percebo a luta que a senhora faz por registro. E eu acredito que nesse mandato vai acontecer, porque agora as forças que poderiam ser contra, mas não seria oposição, que seríamos nós jamais seríamos oposição ao SESC no KKK, que realmente a gente lutou tanto para que fosse. Abrimos diversos mapas, apresentamos projetos aqui de lugares para o Paula Souza aí colocaram os pais contra a gente aqui na Câmara, fizeram aquele movimento, e a gente, graças a Deus, não perdemos. Parece que ainda dá para conquistar, e agora com as forças do Estado, com as forças agora que são maioria, com certeza, e com a gente aqui unido, tanto a oposição como a situação, a gente vai conquistar finalmente o SESC, e eu espero que a senhora principalmente seja lembrada, né, e que o passado também seja lembrado, que as pessoas dizem que não se vive de passado, se vive sim de passado, se não lembrar do passado, nunca se viverá o futuro, nunca se falará de futuro se não lembrar de o que foi feito no passado. Obrigado, professora, obrigado, senhora presidente, obrigado, nobres pares, parabéns a todos. Solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Inês Cavamoto. Solicito ao nobre vereador Maurício Martins que ocupe a presidência para que eu faça uso da tribuna. Fazer uso da palavra a vereadora doutora Inês. Boa noite. Quero cumprimentar o nobre vereador Maurício, que ocupa a presidência, vereador Marcelo, primeiro secretário, vereador Jorge, todos os vereadores e o público que nos assiste. Não poderia deixar de tecer comentários. Muito importante o tema trazido pela Cristina Irota. Nós, aqui da Câmara, já tivemos em vários momentos reivindicando, né, as lutas do professor Reginaldo. Tivemos um momento importante que foi a audiência da Assembleia Legislativa, aqui nesta casa, com a presença dos deputados da Comissão de Orçamento, a presença do presidente da Assembleia Legislativa, onde colocamos item a item todas as reivindicações feitas pelo professor Reginaldo, que naquele momento acabara de assumir a coordenação da Unesp. Eu acho que é uma luta que todos nós devemos abraçar. E como
você trouxe esta reivindicação novamente. Eu tenho certeza que todos os vereadores novamente vão querer relembrar e cobrar, porque a Unesp é uma grande conquista para a nossa região e nós não podemos deixar realmente que essa importante universidade que instalou aqui no seu campus realmente fique caminhando com essa dificuldade. Acho que não é justo. E nós, com certeza, faremos um documento. Temos aí eleito, né, novos deputados que conseguiram votos aqui na região. Temos aí ainda o nosso deputado Samuel Moreira, que está lá na Assembleia até fevereiro ou março, né? Então, eu acho que nós temos que, todos os vereadores unidos aqui, novamente fazer um movimento no sentido de trazer as necessidades, buscar as necessidades da Unesp. Eu acho que não pode realmente a Unesp instalada aí com tanta dificuldade, né, continuar sofrendo tudo isso. Né? Então, foi muito bom você ter relembrado isso. E a questão do KKK, não precisamos repetir, né, Cristina? Acho que sempre foi a sua luta, a luta de todos que conhecem a raiz da história aqui do nosso município, né? A história da instalação, da colonização japonesa e o quanto isto é importante. E hoje, com realmente a consolidação aí da vinda do SESC, né, vemos que nós realmente conseguiremos com que o KKK realmente seja, que ela realmente funcione com todo o seu esplendor e mais pessoas conheçam e possam ter a oportunidade de conhecer a verdadeira história da nossa cidade. Então, parabéns a Cristina por ter trazido 2 temas importantíssimos aqui para a nossa Câmara nesta noite. E estaremos juntos aí nessa luta. Pode levar a mensagem ao professor Reginaldo mais uma vez. Boa noite, obrigada. Solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo vereador. Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, nobre vereador Roberto Stuck Duarte. Senhora Presidente, em nome de Vossa Excelência, eu digo boa noite a todos e a todas que se encontram nessa Casa de Lei. Eu só queria também fazer parte do que a professora Cristina Hirota veio nos alertar. Até então não tive o prazer de ser seu aluno, até então por causa da minha idade um pouco avançada. Mas, Cristina, na gestão do Clóvis Vieira Mendes, eu tive muito junto com o professor Menezes, quando conquistou aquela área da Banica. Uma dificuldade tão grande de documentação, Cristina, muito grande, que está quase consolidando agora. Inclusive, parece-me que querem diminuir a área, que é a segunda a gente ficou sabendo, querem cortar um pedaço da área. Mas depois que o professor Menezes foi embora, eu senti uma saudade grande. Por quê? Porque o professor Menezes, ele sempre estava atuante, não só na Câmara, como também na Prefeitura, que é o lugar mais certo para ir, para buscar suas reivindicações, que está mais próximo. Já pulou uma porta mais perto, que nem você, professora, que posso dizer que tem várias portas abertas também na Assembleia, como a gente também tem.
E aqui a gente pode unir esforços. Mas eu me sinto assim, me sinto tão preso, que quando o professor sentou nessa mesa aqui e colocou nós na parede, ele não veio buscar parceiros. Infelizmente, ele conseguiu chegar aqui e arrumar um pouco de inimigo. E até então ele sumiu. Não veio mais, um ano longe. Por que não veio mais vezes? Venha. Venha apurrinhar nós. Leva nós até a porta da prefeitura. Vamos reivindicar. O prefeito hoje é PSDB, junto com o governo. Infelizmente é assim, é a briga. A gente não pode falar em relação a partido. Hoje está aí, a Unesp de quem que é? Do governo do Estado. Eles que têm que trazer dinheiro. A gente sabe que nossa dificuldade em relação à educação. Nós somos pequenos na nossa arrecadação. Tem que vir dinheiro de fora. E se nós ficar quieto, eles vão desviar para outros municípios. E aí nós ficamos vendo navio, infelizmente. Independente de partido, nós temos que correr atrás de um objetivo comum. Um só. Aí buscar dinheiro. Para poder ficar o campus. Porque nós, nessa contrapartida, nós conseguimos o terreno. Infelizmente, a gente não consegue colocar mês a mês que a gente faz na área da saúde. A gente não consegue desviar. Poderia até então fazer, sei lá, se é viável uma lei, para a gente poder passar uma parte da arrecadação. Não sei se é viável juridicamente. Mas eu fico assim, que nem os nobres pares que me antecedeu. Eu fiquei com dó da Paula Souza. Porque a Paula Souza, eu conheci ela, até queria colocar um apelido nela, como cigano. De tanto que ela mudou. De tanto que ela foi para um canto para o outro. Tomara que agora fique definitivo na Vila Tupi. Tomara. Porque a hora que você está começando a estudar, tem que mudar de novo. E eu só vou dizer, sinceramente, Cristina, eu quero dar os parabéns. Porque então essa parte eu conhecia de conversas, né? A professora Cristina tem essa luta, moradora do município de Registro, que nem eu sou. Vou fazer 51 anos agora em dezembro, nascido e criado nessa cidade. Quem me conhece sabe. Até colocaram um apelido em mim que agora virei cidadão canaanense. Mas eu moro aqui em Registro. Mas, Cristina, com esse pequeno vereador humilde, pode contar comigo. Como a senhora contou com o vereador Cleiton, em algumas batalhas, que é a área dele, da educação, como é a área do vereador Raul Calazans, que aqui são professores e conhece mais do que a mim, pode deixar o caminho das pedras. O que precisar de mim, pode contar. Tá bom? Meus parabéns, Cristina. Solicito ao senhor segundo secretário que faça chamada do próximo vereador inscrito. Cleiton Costa Peniche. Com a palavra, nobre vereador Cleiton Costa Peniche. Santíssima Senhora Presidente, membros da mesa, nobres pares, assessoria, funcionários, público presente, público espectador, nos acompanha através da internet. Eu também quero deixar meu abraço a todos e de maneira especial à professora Cristina Hirota. Eu lembro, como se fosse ontem, a professora ensinando as lições do currículo e, ao mesmo tempo, as lições de vida, pedindo para que nós olhássemos à nossa volta, a todo tempo, nos provocando para que tivéssemos essa visão mais holística, uma visão mais ampla acerca do mundo que nos rodeia. Eu lembro como se fosse ontem a professora nos estimulando e pedindo que nós defendêssemos aquela casa que era o Cefam, tendo em vista que aquele foi um espaço de vivência, de troca e de aprendizagem muito grande, e ela nos motivando para que nós abraçássemos e defendêssemos, já que aquela casa tinha sido tão importante para as nossas vidas. Eu lembro como se fosse ontem a professora Cristina falando da importância de nos envolvermos com a arte e com a cultura, de tocarmos à frente projetos voltados para essa área, inclusive nas nossas teses, nos nossos projetos educacionais, que nós estivéssemos então incluindo sempre a questão da cultura, da arte, da história e história da nossa cidade, da nossa região, que ainda é tão pouco contada
entre nós mesmos, registrenses, entre nós mesmos que moramos e vivemos aqui no Vale do Ribeira. É algo que a professora sempre defendeu. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso mais de perto em sala de aula. Hoje, como educador, eu procuro seguir esses passos, eu procuro trabalhar isso com os meus alunos também, e nobre foi o pedido que a professora fez nesta tribuna, para que nós buscássemos um pouco mais, com mais afinco, com mais determinação, com mais foco, defender e empurrar para frente o desenvolvimento da Unesp. Quem conhece, por exemplo, Rio Claro, a cidade de Rio Claro, sabe o quanto a Unesp significou para a história daquela cidade. A Unesp foi responsável, podemos dizer assim, pelo desenvolvimento daquele município. Praticamente todas as atividades economicamente desenvolvidas em Rio Claro têm alguma ligação, seja ela direta ou indireta, com a Unesp. A prestação de serviços para a Unesp, o público que trabalha na Unesp, que é concursado da Unesp, os alunos que estudam na Unesp, vivem, os lojistas que vendem para os alunos que estudam na Unesp, que vêm de outras cidades e residem ali. Enfim, a cidade de Rio Claro avançou muito a partir do momento que a Unesp foi entendida como uma instituição que poderia alavancar o desenvolvimento de Rio Claro. Registro, ainda eu posso dizer, e acredito que não estarei incorrendo em erro, ao dizer que Registro ainda não enxerga a Unesp desta forma. Registro ainda não vê a Unesp como essa locomotiva de desenvolvimento. Tivemos aí uma iniciativa, a qual compartilhei com o Dr. Reginaldo, na Unesp, de criar uma frente parlamentar. Infelizmente, esse ano foi um ano atípico, nós tivemos eleição, e por conta disso nós não conseguimos tocar para frente os trabalhos da comissão como nós deveríamos. Eu acredito que dá para a gente, a partir do término dessa eleição, segundo turno, foi ontem, acredito que há a possibilidade de nós reavermos isso, e nós discutimos novamente quais as ações pontuais que essa casa pode executar em defesa da Unesp. Eu acredito que vale a pena nós fazermos uma discussão na reunião de comissões, para ver de que forma o conjunto, o Poder Legislativo, não este ou aquele vereador, mas o Poder Legislativo pode se mobilizar para defender e tentar, de alguma forma, acelerar o desenvolvimento dessa instituição tão importante. Então, deixo aqui minha fala, a minha disposição, a minha preocupação compartilhada com a professora Cristina Hirota, e que nós possamos, então, num curto espaço de tempo, dar um feedback acerca de tudo aquilo que foi colocado pela nossa professora aqui. Obrigado. Solicito ao senhor segundo secretário que faça chamada do próximo vereador inscrito. Raul Moreno Calazans. Com a palavra, nobre vereador Raul Moreno Calazans. Senhora presidente, nobres colegas, é muito bom quando uma tribuna livre é utilizada nesta casa para tratar de um tema tão importante e que desperta essa discussão entre os vereadores. Parabéns, Cristina, você conseguiu, não é? Muitas vezes a gente tem uso de tribunas livres aqui que o tema abordado não sensibiliza, não toca, e aí o orador vai embora e os vereadores aqui nem se referem àquilo que foi tratado aqui. Isso acontece. Mas o tema de hoje certamente despertou aí a importância para que vários vereadores pudessem vir se manifestar com relação a isso. Por isso, fico muito feliz da gente ter incluído, participei disso, a tribuna livre no nosso regimento interno, foi na reforma anterior em que a gente participava da comissão. Tem municípios por aí que ainda não tem a tribuna livre. Eu tenho dito para os colegas dos municípios, é importante ter a tribuna livre. É fundamental. E hoje a professora Cristina traz um assunto de extrema relevância. Eu acredito que o que Cristina está trazendo para nós
muito um cutucão e um despertar para que ações políticas, né, para que articulações possam ser feitas, para que a gente faça, né, e atue como catalisador de determinadas mudanças. Porque é certo que não é o recurso do município de Registro, da Prefeitura de Registro, que será investido diretamente na Unesp. Nem pode. A função do município na área educacional é a creche, é a pré-escola, é o ensino fundamental. Né? Nós nem podemos gastar recursos, por exemplo, da área do Fundeb, né, para direcionar para qualquer atividade dentro da Unesp. Mas nós podemos, sim, articular, debater, discutir, né, levar esse tema à esfera estadual, já que é o governo do Estado de São Paulo, né, o responsável pelas universidades estaduais. E a Prefeitura e a cidade de Registro, em termos de recursos, já fez muito, inclusive, pela Unesp. O Marcos me recordava, tinha até esquecido de tratar disso. Né? Foi na gestão em que eu era vereador, anteriormente, ocupava até a presidência, que o vereador Roberto também estava aqui, o vereador Cleiton, né, em que os recursos que nós deixamos de gastar do orçamento da Câmara, no final do ano nós fizemos um documento, vamos fazer justiça, por indicação, por ideia da nossa saudosa vereadora Marioca, né? Nós fizemos um documento e pedimos para que o prefeito redirecionasse aqueles, se não me engano, eram 360, 380 mil reais para a compra do terreno, ou de parte do terreno. Né? Isso foi uma ação importante, era o que a gente podia fazer naquele momento. Mas, Cristina, acho que nós devemos sim, e aí, né, quando eu tratei aqui e falei na primeira parte, né, embora reeleito, o governo federal é um novo governo, um novo mandato. O governo do Estado, embora reeleito, é um novo governo, um novo mandato. Devemos buscar essas articulações. E eu tenho dito, toda audiência pública que tem nesta casa, né, da Assembleia Legislativa, para tratar do orçamento do Estado, eu tenho falado do Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, o Fundesvar, que está na nossa Constituição do Estado, é a única região, além do Pontal do Paranapanema, que tem criado por lei um fundo de desenvolvimento regional e que não recebe um centavo de recurso orçamentário do governo do Estado e que seria uma ferramenta importante para que a gente pudesse, né, destinar recursos orçamentários que fossem para o Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, para o desenvolvimento de projetos importantes junto à Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O fundo tem essa característica, para concluir, senhora presidente, dá um minuto. Um minuto para concluir. O fundo pode ser utilizado tanto para financiar iniciativas privadas, de empreendimentos, como também para desenvolvimento de infraestrutura nos municípios do Vale do Ribeira, na nossa região, para o desenvolvimento da região. E é claro que o desenvolvimento, o fortalecimento da Unesp é, como disse o vereador que me antecedeu, o Cleiton, fundamental, uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da região. Nós temos um campus da Unesp, né, que pode e deve, né, ser o pivô para o desenvolvimento da região. Acredito que essa é uma ideia, vou continuar batendo nessa tecla, Cristina, de que nós possamos convencer o governo do Estado a, de fato, fazer valer e colocar o que diz a lei, a Constituição do Estado, e colocar recursos expressivos, ano após ano, no Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, para que, inclusive, esse fundo possa ser utilizado para, além de outras ações, destinar recursos para projetos importantes na Unesp. Parabéns, volte sempre, Cristina, que foi muito boa a sua participação essa noite. Obrigado, boa noite a todos, obrigado pela tolerância, senhora presidente. Solicito ao senhor segundo secretário que
Faço chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião de comissão permanente, que será no dia 30 de outubro, às 18 horas, quinta-feira, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 3 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 19 horas e 36 minutos, 20 horas e 36 minutos, encerro a presente sessão.